No Eu Podcast de hoje recebemos o professor José Alfredo Schirot, professor, escritor, historiador, tem 14 livros escritos e está com 89 anos. Agora em novembro faz 90 anos e continua escrevendo. Já escreveu 14 e está indo agora para escrever seu 15º livro. É uma referência. Aliás, eu estou escrevendo mais 3 livros. 3? 3. Desculpe o meu erro. Achei que era só mais um, mais 3 livros. Mais 3 livros. Ô, professor. A história da imprensa no Vale do Taquari. A história da imprensa? Eu só tenho coisas da região. Não tenho outros livros. Só do Vale. História do Vale do Taquari. Esse é o meu chão. É aqui que o senhor gosta de falar? Só aquilo que eu conheço e que eu descubro. E o senhor não é daqui, né? O senhor é da fronteira. Não. Da onde o senhor é? Natural. Não sou daqui e nem era. Eu vim aqui em 1971. Em 1971, eu vim aqui para Lajeado porque eu, como padre, eu não podia continuar lá em Davi Canabarro, onde eu era padre por último. Mas eu já comecei a pensar, ali, comecei a pensar, meu Deus do céu, qual é o meu futuro? Se eu vou sair de padre, eu vou viver de quê? Não, mas o senhor ganha um salário. Não, eu era padre. Não, é padre não ganha? O padre ganha uma miséria. Mas o senhor era padre, né? Eu era padre. E aí largou a batina, seu Schirot? Eu não queria mais. Eu não aguentava ficar solteiro. Se apaixonou? Eu também me apaixonei, mas a minha natureza era inclinado a ser um cidadão que tinha família. E naquela época, como padre, eu não podia. Não deveria. Era proibido. Não. Tá, então eu tive que tomar a decisão silenciosa de sair de padre. Para isso, eu tinha que providenciar, na terra onde eu estava de padre, eu tinha que providenciar para ser professor em alguma coisa. Mas lá o curso terminava no 4º ano primário. Depois não tinha mais. Daí eu perguntei para o prefeito municipal qual é o futuro das crianças que terminam no 4º ano primário. Trabalhar na roça. Aprendi a ler, escrever e ia para a roça. Era o básico. Ia para a roça e acabou. Tá, muito bem, iam para a roça, mas ficavam limitados aos serviços de lavoura. Mas não. Daí o prefeito disse, mas o que eu vou fazer? Aí eu disse, mas senhor prefeito, se o senhor quiser que seus alunos possam continuar os estudos, nós temos que criar um ginásio estadual aqui, nessa pequena vila. Mas eu já era emancipado de Passo Fundo. Isso em Davi Canabarro? Em Davi Canabarro. E daí o prefeito entendeu. Aí disse, vocês me pagam a viagem, eu vou a Porto Alegre, eu vou falar com o governador, nós vamos criar o ginásio estadual. Dito e feito. Eu ganhei do Estado, do governador, da Secretaria da Educação, eu ganhei a solução para fundar um ginásio estadual. O senhor como padre? Eu como padre. Aí o senhor seria também professor? Aí eu também assumi como professor. Ou seja, já encaminhou o futuro. Aí eu já estava encaminhando um salário. Meu primeiro salário. Mas naquele tempo, o professor do Estado que entrava no Estado tinha que esperar no mínimo 10 meses para poder ganhar o seu salário. É verdade, ganhava tudo numa vez só. Mas esperava. Mas eu esperei, então. Nesse caso, eu vou pegar o meu salário e eu já vou encaminhar minha saída
e eu vou me despedir da minha namorada que eu tinha arrumado nesse meio tempo. Como padre? Mas era assim. Era, mas com o objetivo de, Sim, de me largar a preparar batida. para sair. Sim. Até porque na época, né, seu Chito, é importante a gente falar que as opções de quem morava no interior nem se compara às de hoje. Não. Quem morava no interior e queria estudar, ou ia para o seminário, ou tinha muito dinheiro para bancar a faculdade, que em geral era de medicina, né? Não tinha muitos cursos. Era verdade. E daí eu resolvi entrar no seminário com esse objetivo. Quando eu entrei no seminário, eu vi que eu tinha escolhido bem. Daí eu percebi que aqui eu tenho que estudar. Isso aí. Aqui eu tenho que Aprender. Várias línguas, Uhum. eu tinha que aprender um monte de coisas. Mas eu gostei. Eu gostei e continuei a vida de seminarista para estudar então para padre, não tinha outro recurso. Mas não que eu já estivesse pensando em entrar no seminário para depois sair. Não, não foi assim. Eu tinha um pouco de consciência que eu não podia também lograr a minha família. Uhum. Meu pai e minha mãe aprovaram que eu fosse estudar para padre e eu tinha um irmão que foi junto comigo. Aí nós fomos nós dois. Em casa nós somos de 8. 8 filhos. 8 filhos e ainda tinha 2 que faleceram antes. Mas a cidade que o senhor nasceu é Ulha Negra, né? Ulha Negra, Lá na fronteira do Brasil. na fronteira. É perto de Ceival. Ceival já é na divisa Não do ajudou Uruguai. nada. Ah, tá. Uruguai eu conheço. Ceival. A cidade de Bagé, no Bagé, meu tempo, era o último município encostado. Meu pai não podia comprar terra, Por que não? porque era estrangeiro. Ah, do lado do uruguaio. Não podia. Não era ao lado do Uruguai. Era no território do município de Bagé. Todos os municípios limítrofes com outros países não podiam oferecer terra para quem não pudesse. Era uma lei na época. Era uma lei. Era a lei. Então, foi proibido para o meu pai, pelo fato de ele ser estrangeiro, e minha mãe também, e outros irmãos da minha mãe, onde eu nasci, então, em 34. O senhor é de 1934. 1934, 23 de novembro. Então ainda não tinha acontecido a Revolução. Eu nasci antes de ocorrer a Revolução propriamente dita. E a Segunda Guerra Mundial, que foi em 45. Foi de 45. 39 até 45. É né? isso. O senhor lembra alguma coisa da Segunda Guerra Mundial? Impactou aqui na região? Não lembra claro alguma coisa? que eu me lembro. É mesmo? Porque eu ia na escola. E aí, Eu o que aprendi mudou? na escola que a guerra entre o Brasil contra a Alemanha era um período perigoso. Era proibido falar alemão, era proibido falar o italiano e qualquer língua. Só podia falar português. E o senhor sabia falar por quê? Porque o seu sobrenome é Shirold. O senhor falava português bem? Como é que era? Eu aprendi com os peões que meu pai tinha. Eu aprendi a língua portuguesa cedo e aprendi de forma diferente do que muitos outros colonos, como era antes, né? Lá em Rolante, por exemplo, em Taquara, ou Reagiado, em qualquer lugar. Eu aprendi a língua portuguesa bem cedo, aprendi dos peões. Pois bem, mas já que esse não é o... Não, mas é interessante. A história Sim. do senhor
É muito interessante. E aí sofria problemas na escola, não? Além de não poder falar o alemão, além de ter uma série de censura, vocês se sentiram impactados? Já naquele tempo era. Já era. 1942, 43 já era proibido falar alemão. Certo. Já o Brasil tinha tomado a resolução de romper com... Vínculos, né, com a Alemanha. Pois é, mas Até as coisas funcionavam daquele jeito. E, senhor Chirot, aqui, quando o senhor chegou em Lajeado, foi em que ano que o senhor chegou no Vale do Taquari? Eu cheguei em 71. Em 71. 71. Como padre ou como professor? Não, eu já tinha saído. Eu já tinha recebido o meu primeiro salário. E aí deixou a batina? Deixei e peguei minhas coisas. O que eu tinha? Eu tinha o oratório. Oratório, sabe o que é? Não. Oratório é uma capelinha. Capelinha pequena. Eu tinha um crucifixo, eu tinha Nossa Senhora, eu tinha São José, que era a Sagrada Família, isso eu apreciava. E aí pegou isso? Eu peguei isso e mais a minha biblioteca. A biblioteca eram uns 500 livros. Pô, bastante. Livros da biblioteca, meus livros de leitura. E esses livros eram mais ou menos selecionados. Eu tinha a história do Uruguai, eu tinha a história da Argentina, eu tinha a história de vários outros países para conhecer melhor e poder dar aula, não aula copiada, aula preparada. O senhor foi professor de quê daí? De história. De história. De história e educação religiosa, religião, enfim. Aonde que o senhor deu aula aqui em Lajeado? Aonde? É. No Castelo Branco. Castelo Branco. E foi também no Castelo Branco. Tá escutando bem? Tô. Estamos gravando. Eu estava morando no Castelinho. Morava dentro do colégio? Dentro do colégio. O Castelinho era antes de ser uma escola estadual, era dos irmãos maristas. Ah, sim. E os sim. irmãos maristas foram espertos. Todos os irmãos maristas professores, já que ali no Castelo Branco estava transformado em escola estadual, os irmãos maristas se tornaram professores do Estado e ganhando um alto salário. Sim. E eu também recebia o mesmo salário. Era professor do Estado. Está entendendo ainda? Tanto é que antes do Colégio Castelo Branco, o nome era São José, né? Porque era Colégio São José, dos irmãos maristas. Isso, mas os maristas se transformaram em professores do Estado. Sim. Tu entendeu agora? Sim. E aí, os irmãos maristas venderam o prédio para o Estado. Está entendido isso? Os irmãos maristas venderam o antigo Colégio São José para o Estado. E era a maior, e até hoje, né? A maior escola da região. Chegou a ter mais de 2 mil alunos, hoje tem 1.000. José ia só um pedaço, desde a igreja católica até onde descia a rua Bento Gonçalves. Bento Gonçalves era frontal, É. lateral. Tinha outro nome. Bento Rosa. A lateral não, Bento Rosa era outra rua. Tinha outro nome. Não, aqui não tem importância. Mas era na rua Bento Gonçalves, ia fora. Tanto assim que no lado esquerdo, no lado direito, aliás, ali era a primeira intendência. Na esquina da Bento Gonçalves era a primeira intendência. Intendência chama-se Prefeitura Municipal.
Prefeitura, na época, né? Até Na porque época. já era, bom, Lajado já era emancipado, né? Já era o município, né? Hein? Lajado já era o município, né? já 1926, né? Claro. Já era. E ali a Aí- primeira prefeitura era ali. E É. como eram os alunos da época, Sr. Chiro? Hein? Os alunos, como é que eram na época? Os alunos eram, em primeiro lugar, eram muito espertos. E foram os alunos do Castelinho que aprenderam do professor José Alfredo Schirold que a primeira aula, quando eu entrei na sala, eu cheguei no mês de abril, no dia 4 de abril de 1971, eu entrei no Castelinho. Eu vim solteiro, mas já vim noivo. Eu já tinha minha namorada em Ciríaco. Já nem era Davi Canabarro. Ciríaco é que nem Lajeado Estrela. Pertinho. Tinha um rio São Domingos no meio, como tem o rio Taquari aqui. Sim. Deu para entender? Uhum. Então, os alunos, quando eu entrei na sala de aula de manhã, às 7h30, já fazia um mês que tinha começado. Quando eu entrei no Castelinho, era a Marisa Jäger, A diretora. a diretora, vice-diretora. O diretor era o Ney Santos Arruda. Uhum. Ney Santos Já Arruda. falecido, Ney. Tá? Eu aprendi do Ney Santos Arruda um monte de coisa, tá? Daí, os alunos, dentro da sala de aula, primeira aula às 7h30 da manhã, estavam jogando aviãozinho, um no outro, estavam acostumados. Já aquela época, 1971. Já naquela época. Eu achei que era só na minha época. Estavam no fundo jogando aviãozinho. Daí eu vi que funcionava assim. Daí eu disse, fechei o livro de história, eu disse, eu sei por que vocês não estão interessados. Porque vocês não conhecem a história de Lajeado. Vocês não sabem quem foi que fundou o município de Lajeado. A quem começou. Vocês não sabem um monte de coisa que eu disse. Uhum. Vocês não estão sabendo. Vocês não sabem quem é que é o prefeito municipal, vocês não sabem quem são os vereadores, porque não conhecem o seu município. Que jeito vão E conhecer agora- outras histórias? Né? Agora eu tenho que dar para vocês a história dos egípcios, a história dos faraós. Vocês têm razão. Não sabe nem o de vocês? Vocês não sabem nem o nome da praça. Ô, professor, que tinha um cara na frente assim, eu sei. Como é que é o nome da praça? É Praça da Matriz. Errou. Praça da Matriz é apelido em qualquer cidade. Quando tem uma praça na frente de uma igreja principal, sempre é Praça da Matriz. Também Lajeado. Agora, as perguntas que eu fiz, vocês vão me responder. Vocês vão me responder, porque eu sou obrigado, por minha obrigação, de fornecer uma nota para o mês de maio. Aliás, para o mês de abril. No fim do mês, era 4 de abril, no fim do mês eu tenho que dar nota. Eu vou dizer qual é que é a prova que eu vou fazer. As perguntas que eu fiz, vocês vão pesquisar em casa. Vocês vão perguntar para os pais. E não tinha computador, não tinha Google para saber. Claro. Tinha que sair perguntando, né? Não tinha. Tinha que falar. Perguntar. Tinha que ir lá na Câmara de Vereadores. Ver o nome de quem era conversar com os vereadores. 71 isso. 1971. Aprenderam ou não? Aprenderam, porque eu exigi. Daí eu fiz a prova com as
Mesmas perguntas e um pouco mais daquilo que eu insisti. E, dito e feito, todos passaram. Ou seja, eles precisavam de uma motivação. E o Por senhor quê? soube dar para eles. Aí eles aprenderam o que significa de eu perguntar quando é que tu nasceu. Eram 40 alunos. Cada um tem que me dizer a data do seu nascimento. Eu quero saber quando é que foram batizados. Eu quero saber quando é que foram crismados. Vocês vão perguntar em casa, pelo pai e pela mãe. Se vocês não sabem quem são, eu vou dizer um nome que conhece a história. É o Mário Lampert. Por que Mário Lampert? Mário Lampert era um líder político, mas já era líder político, mas não política vagabunda, uma política favorável ao município de Lajeado. Pensava no coletivo, no todo. Hein? É o tempo que se pensava no coletivo, no todo. Sim. isso. Então, essa foi o meu início. Agora, aí o senhor casou quando, Shirold? Eu Levou tempo, não? não demorou muito. Não O bolso demorou cheio, muito. ganhando bem, Eu morando no colégio. Lá dentro tinha um barzinho. De manhã tinha café. Eu me alimentava lá, mas ao meio-dia eu ia atravessar. Não sei se você sabe de alguma coisa. Tu sabe onde era a Rádio Independente? Sei. No outro lado. Sim. Do outro lado. Que tinha um hotel, inclusive. Tinha um hotelzinho. Sim, sim. Um hotelzinho pequeno Uhum. chamado Sonho Azul. Ah, não sabia o nome. Mas eu sei. Hotel com sonho azul? Sonho Azul. Era um hotel, era um restaurante pequeno. Aham. E fornecia alimento. E eu me acostumei ali, já no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E por aí já começaram a me conhecer. Naquele tempo eu tinha cabelo ainda. Eu tinha cabelo. Eu ainda não era careca. Pois bem. Tinha o quê? 20 e poucos anos? 30, 20 e poucos anos? Não, um pouco mais. 30 e poucos. Eu era nascido em 34 e eu cheguei em 54, já tinha 20 lá. 20 e 21, poucos. 22. Não tem importância. Sim. Pois bem, no terceiro dia, eu disse para o proprietário que se alguém tem uma casa para vender, eu estou interessado. Eu vim aqui para morar aqui. Eu estou morando no Castelinho e não posso ficar morando sempre. Já pensou no futuro? Eu sei que o terceiro andar é o andar dos professores de fora. Eu também vim de fora, mas a maioria eram professores que vinham de Porto Alegre para dar aula no Castelinho. não no Castelinho só no Castelinho, mas também que davam aula no terceiro andar, onde já funcionou o primeiro ano da faculdade. Da Univates? Da FATES, na época? Não, antiga FATES. Antiga FATES. Antiga FATES. Antiga FATES. Antes da FATES. Antes da FATES ainda? Antes da FATES. A PEUAT. Eu nem sabia que existia isso. Olha só que interessante. Eu tenho um livro que conta a história antes. A FATES já é antiga, já é velha. Ainda antes eu da escrevi FATES. o livro da história da PEUAT. Que começou, a PEUAT começou em cima do Castelinho, no terceiro andar. Isso. Ali já era ensino superior. Lá começou. E o primeiro ano de economia. Tinha quantos cursos? Economia, certo? Quê? Economia, direito, administração? Não.
educação, ser magistério. 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 Curso de economia e curso de ciências contábeis. Esses três eram frutos da PEUAT com a Universidade de Caxias do Sul. Que depois se transformou na FATS e FATS Univates, que nós conhecemos Sei. hoje. Isso, 3 cursos. Essa história, ela aconteceu tudo já no meu tempo. Puxa vida. Tá. Então, Agora, seu Shirot, aí o senhor começou, aí casou, né? Comprou uma casa, estabeleceu por aqui. Ainda não. Como Eu ainda não? estou no terceiro dia. O cidadão Nós estamos de 1971 cidadão até que disse- 2024. que se apresentou no quarto dia disse: professor, me contaram que o senhor está procurando uma casa. Eu fui transferido. Eu sou funcionário do DAER. Do DAER. Forte na época. Na época. época era. Hoje Porque tá- tinha um prédio grande aqui. Sim. Onde é que eu estou mostrando? Pra cima, tá certo? Pra lá. No início da Benjamin ali. Isso mesmo. E daí, o cara, o que o senhor quer? Ele perguntou para mim: eu quero uma casa de material. Não quero casa de tábua, casa de material. Segundo, eu quero alugar. Terceiro, eu preciso entrar em negócios para saber como é que eu vou pagar. O que o senhor tem? Ele me perguntou. Disse: eu tenho um Fusquinha. É o que eu tinha. Eu vim de Fusca, lá de Meu Canabarro. Era um Fusquinha 64. Fusquinha 64 e eu estou falando em 71. Tava bom. Tava Fusca bom. novo, 64. É. Era muito bom. Está. Se o senhor aceita, primeiro eu quero ver a casa. Antes de continuar com a conversa, primeiro eu quero ver a casa. Ele me levou com o carro dele, me mostrou a casa. Gostei. É a casa que o senhor mora hoje? Não. Não. Onde eu fui morar, em 1971, no dia do meu casamento. Casou nesse dia. Eu vim solteiro, mas vim noivo. A minha mulher se preparou para o casamento. A minha mulher não teve o apoio da mãe dela. Não teve o apoio da mãe dela. Teve apoio somente de uma das irmãs que apoiou a René. E o nome dele era Reni Maria Brondani, lá em Erechim. Já era alguma coisa. Eu peguei meu Fusca, no meu tempo antes, eu disse, eu fui para conseguir autorização de namoro, eu pedi pro pai Da sua esposa. Qual que é o nome dela? O meu, hein? O nome da sua esposa é? O nome da minha esposa é René. R-E-N-E. René. Deveria ter sido, mas no nome francês, René, em feminino, é com 2 E. René. René, é mais espichado. Sim. Só isso, nada mais. Só isso. Mas deixaram só com E. Só isso. Pois é. Daí, eu disse para René: olha, eu estou comprando uma casa. No quarto dia, quando eu voltei de ver a casa, eu gostei.
Eu fui na Caixa Econômica estadual, onde o gerente era um Malman. E esse gerente, quando soube que eu era professor do Estado, ganham bem. Disse o que lhe aflige. Eu queria ver se eu consigo um empréstimo para comprar uma casa que eu tenho, que eu vou comprar bem pertinho. É na rua Oswaldo Osório. Não é. Olavo, Não. que é a rua de agora, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha é a rua que passava de um lado, mas a minha... Na beira do rio. Como é que é? Na beira do rio? Na beira do rio, na esquina, era Oswaldo... Mas não importa, faz mal. Não tem importância. Importante que o senhor comprou a casa. Eu consegui em 10 meses, descontando do meu salário de professor. Eu consegui. Conseguiu comprar a casa? Eu comprei a casa. E pagou em 10 meses? Sim. E paguei 10 meses, eu tinha casa e logo aluguei. Imagina, olha, se compararmos o valor do salário do professor daquela época com hoje, né? Como desvalorizou, né? O professor ganhava muito bem, né? Eu ganhava bem. O professor do Estado ganhava bem. Quanto que era mais ou menos hoje? Daria para dizer? Ideia. Não dá para comparar. Shirot, antes de encerrar, eu preciso que o senhor conte para nós o que o senhor acha de Lajeado, porque o senhor mora aqui já desde 71, tem 89 anos, vai fazer 90 agora em seguida, escreveu 14 livros, continua escrevendo 3 agora. O que o senhor acha de Lajeado e do Vale do Taquari? Sentiu em casa, não? Aqui o senhor casou, né? Aqui na cidade, com a dona Renê. E teve quantos filhos? 2. A Andréia? Não é? Qual o nome dela, da sua filha? A Andréia foi a terceira. Foi de criação. Com quem eu falei antes. Adotiva. A Renê estava escutando. Mas esse é um atalho enorme para chegar lá. Mas os nomes... Primeiro nasceu o Leandro. O Leandro. O advogado. Sim. O Leandro. Tá. Aí, uma vizinha fofoqueira na frente da casa onde nós morava. Vai ter muito corte. O nosso guri, o Leandro, estava com um pouquinho de febre e não sei o quê. Daí a mulher disse assim: professor, o guri está doente porque ele não foi batizado. Sim, mas e daí? O que a doença tem que ver com o batismo? Mas ela foi educada assim. Sim, aprendeu assim. Nasceu assim, tem que ser logo batizado. E não era? E não era batizado? Ele não era batizado mesmo? Ainda não. Mas ia ser. Mas a Renê ainda não estava comigo. Ela ia ser. Uhum. Mas isso já é 1973. Eu estou falando 71 quando eu casei. Sim, sim. Tá? Aí eu já tinha conseguido da parte do meu sogro. Eu já tinha conseguido da parte do meu sogro que estava voltando da roça, que era mais longe, para chegar na casa da minha sogra, onde moravam, mas ele veio com enxada nas costas, e eu conhecia ele, e eu estava no meu Fusquinha, né? No meu Fusquinha. Daí eu parei e
disse para ele: eu vim conversar com o senhor porque a sua esposa não deixa eu casar com a sua filha mais velha. Não deixa eu casar. E eu desisti de padre. E eu quero casar com ela. Daí ele disse assim: professor, o padre José, eu casei com quem eu queria. Eu casei com quem eu queria. Se tu quer casar com ela, tem meu apoio. Ô, coisa boa. É, eu levei ele de carona até em casa. Já estava no mesmo caminho. Sim. Daí chegamos lá bem antes do que ele. Ele gostava de ir mais cedo para ir no boteco. Ele gostava de Tomar. O que é que era tomar. comum lá? Mas isso qualquer colono fazia. Sim, normal. Qualquer colono fazia. Só não, tipo assim, que nem um professor. Não, tinha que dar um bom exemplo, né? Sim, não podia. Tá, deixa para lá. Eu tinha, em Davi, em Siríaco, onde morava minha namorada, ela antes trabalhava em Passo Fundo, onde eu estudei meu direito. Eu estudava a minha filosofia e fiz faculdade de filosofia. Eu fiz faculdade de professor. Tudo isso eu fiz depois, quando eu já era padre. Quando já era padre. Quando era, Sim. já estava fazendo cursos. Está. O professor ficou como padre durante quanto tempo? Lembra? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Aí foi quando largou a batina dele. Daí Pela René. Hein? Pela René. Largou por Aí a René já tinha deixado o hospital São Vicente de Paula, lá de Passo Fundo, e ela foi trabalhar, fez concurso, ela já foi trabalhar na prefeitura de Estrela. E lá que ela era Por secretária municipal das finanças. Aqui em Estrela. Lá em Siríaco. Em Siríaco? Isso. E foi lá que eu me preparei para casar com ela. Mas eu tinha um espaço muito, muito ruim para me preparar para o casamento. Eu pouco espaço tinha como padre, dentro de Siríaco, poder namorar, conversar com ela e conhecer ela melhor. Tinha que sair. Estava difícil isso. Mas eu percebi que ela tinha juízo, eu conheci ela lá no hospital, em Passo Fundo. Eu fui acidentado alguma vez, eu parei no hospital. Lá que conheceu ela daí. Lá eu conheci ela. E ela estava ali porque a tia dela era parteira dentro do hospital. Então, essa tia levou a sua sobrinha junto para ter companhia. Era irmã da... Sim. Agora, Sr. Chirot, o que o senhor, depois, já está há bastante tempo, né? Desde 71 aqui em Lajeado, no Vale do Taquari, nós evoluímos muito, não? Nós crescemos bastante, o vale como um todo, porque é um dos vales mais férteis, né? Do mundo, é o Vale do Taquari, né? É o segundo mais fértil do mundo, segundo a própria Emater, divulga isso, e outros órgãos, né? Sim. Nós crescemos bastante. Valeu a pena ter vindo para cá? Valeu a pena. É evidente que sim. Eu me senti bem em Lajeado, porque era exatamente o município meia com Siríaco e Davi Canabarro, que era a terra da minha
da minha esposa. E a outra era Rolante Taquara, que era o da minha família. Então, tanto fazia, a distância era a mesma. E por isso eu conheci dos dois lados. Então, Passo Fundo. Lajeado era para mim o melhor local. Porque ficava no meio, né, do caminho, tanto Isso, família da sua esposa quanto família das duas do senhor. famílias para se visitar nos fins de semana, não tinha muito tempo para ficar. Pois bem, mas era assim. Aqui o senhor foi professor, né, de várias áreas, que o senhor comentou antes, historiador, escritor, faz parte da academia, né, aqui. Academia Literária. É um dos integrantes, né? Sou. Um dos primeiros, inclusive, né? Um dos Número fundadores. 5. Número 5. Olha só aqui. Número 5. Que são poucos. O total são quantos? Eu fui o primeiro tesoureiro. Primeiro tesoureiro? E o número da academia são 30, né? Aqui da região. 40. 40 agora. 40 total. 40. Mas já tem 4, 5 falecidos. Sim. Agora está esperando-se uma renovação também disso, né? O que é normal, né? E quais critérios para fazer parte da Academia Literária? Escrever. É ser escritor. Ser escritor. Precisa ter alguma Pelo área. menos um livro. E tem que ter alguma área específica ou não? Qualquer área? Não, qualquer área. E aí tem que ter uma... Basta ser autor de livro. E tem que ter a concordância dos demais, não? Hein? Tem que ter a concordância de todos? É unânime ou não? Tem que ser aprovado pelo grupo, pela academia. Sim. Tem que... Senão não entra. Senão tem que ser... Tem que participar. Olhando para trás, seu Chirot, vendo que tudo que o senhor já fez, né? Pela obra, pela arte, pela história da região, sente realizado aos 89 anos? Sinto. Com certeza. Eu sempre caprichei. Um pouco mais perto. Aqui, isso. Eu sempre caprichei. Olha, esse livro aqui, por exemplo. De Lajeado. De Lajeado. Antes esse de Estrela. Lajeado 1, eu tinha Revolução Federalista no Vale do Taquari, com 2 edições. 2 edições. Esse aqui tinha uma edição, mas eu nunca consegui apoio financeiro. Para o outro. Mas esse aqui, o Cláudio Pedro Schumacher, que é o pai de uma candidata agora, esse Cláudio Pedro Schumacher, ele me comprou 500 livros. E com o dinheiro dos 500 livros, eu consegui pagar a gráfica. Não sei se tu chegou a entender isso. Sim. Eu consegui pagar o livro. Aí, mas os outros livros, além dos 500, eu tive que vender. Para conseguir reembolso. Para poder receber pelo meu trabalho. E foi o que eu fiz. Chirot, obrigado pela presença do senhor aqui no meu podcast. Teríamos muitas histórias ainda. O senhor é um cara que tem muita história, fez muito aqui pelo Vale, né? Pela educação, pela arte. Nós vamos ter que trazer o senhor uma outra vez aqui, pode ser, não? Eu tenho a história dos escritores do Vale do Taquari. É um livro. Eu tenho a história da imprensa, que ainda não foi publicado. Eu estou nesse livro aí, não? Hein? Eu estou nesse livro da imprensa aí, não? Eu não publiquei porque não tenho... Eu não tenho dinheiro. E precisa o apoio, o escritor precisa... Eu preciso de alguém que patrocina. Senão não adianta. Só escrever. Eu já tenho 3 livros que eu não tenho patrocínio nenhum. Com a história deles. O Dicionário de Lajeado. A História de Estrela. Não tenho. Eu não tenho... Eu ainda não tenho a história
Especialmente esses dois. Certo. Eu tenho a história de Estrela também, mas esse aqui é o livro da história política. Mas a história de Estrela, esse é um outro livro grosso assim. Isso que foi patrocinado. Esse aqui. Mas, senhor, obrigado, senhor. Eu, podcast, quero agradecer a presença do senhor. Obrigado por ter vindo, contado as histórias fantásticas que o senhor tem. Tá Sempre bom. bem-vindo, tá bom? Então tá. Obrigado, seu Chiro. Tá bom. Eu vou levar embora a minha pasta. Vou levar. Vou dar para o senhor aí. Tá bom. Este, seu José Alfredo Schirot, 89 anos, está fazendo 90 agora em novembro, tem 14 livros escritos. Compartilhe essa história, né? Divulgue, mande para outras pessoas, assista também, ou ouça pelo Spotify, aonde a gente também, né, através do Carro Tá Viajando, pode ouvir essa história, esse bate-papo com José Alfredo Schirot. Obrigado. Nós voltamos semana que vem com mais um entrevistado. Quem será que vai sentar nessa cadeira e contar a sua história ou falar de algo para nós? Na semana que vem, aqui no Eu Podcast.